direto. Que ainda não apareceu, calma. Ainda não apareceu, calma, vamos ver. Atualizar a página. Sai da página e volta. Já estou movido já. Ah, agora sim, agora tá certo. Tá. Eu vou só compartilhar, depois você já pode tirar. Já tinha gente na página. Quando conectou a primeira vez. Tá esperando já. Compartilhar. Tem dois já. Comunicação. Tem que fechar isso. Mas ele não estava dando opção de mudar. Imagina que esse cara não tá muito bom, cara. Esse cara vai ser aqui. Pode desabilitar já o meu. Ok, temos gente na sala, 6 pessoas na sala. Só vai dando. Deixa eu desligar o som. Deixa que Vai ser vai melhor. aqui. Tá. Só um pouquinho mais. 3 pessoas na sala, tá? Tá. Se quiser ir avisando, posso seguir. Queridos, daqui a 5 minutos nós daremos início à nossa reunião, ao nosso culto. Então você tem esse tempo para estar compartilhando o link, né, da igreja de Postimão, do culto, para que outras pessoas também tenham acesso, né, a esse tempo de adoração, esse tempo da palavra, tá bom? Mais 5 minutos nós iniciamos. Tem que remover se não configura. Vai, tem que clicar aqui. Conseguiu passar no link dela? Eu usei como passar para a pessoa. Isso. Pode abrir ela. Não, dois cliques. Dois cliques e configura. Isso. Calma, não tá bom. Calma, não tá bom. É, mas aqui tá frouxo. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Não vai cair. Atenção, tá? Isso, pra cima. Pra esquerda. É que não precisa. Não precisa. Deixa eu ver. Mais alguns minutos nós vamos estar iniciando. Vá preparando aí tudo aí na sua casa também para estar participando com a gente nesse culto. Compartilhe o link também dessa reunião para que outras pessoas também sejam abençoadas com essa palavra, com esse tempo de adoração. Tá bom, queridos? Pegando o cabo aqui no mexe. Cadê o cabo dela? O cabo dela. Deixa eu ver aqui de novo. Já.
Amém, queridos? Graça e paz a todos, boa noite. Com grande alegria, que nós nos reunimos aqui nessa noite, nessa nova forma, nessa nova plataforma. Talvez você não está muito adaptado, assim como nós estamos nos acostumando com isso, mas isso é ser igreja, nós usarmos da ferramenta que nós temos para poder adorar ao Senhor juntos, independente das quatro paredes. Nós podemos ser igreja, nos reunir como casa do Senhor, independente do local, independente do espaço. Igreja não é o nosso prédio, igreja não é o local onde nós nos reunimos, igreja é aquilo que nós somos. Igreja sou eu e é você, e nós queremos juntos nessa noite adorar ao Senhor, celebrar a Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, expressar a nossa verdade ao Senhor. Amém? Então convido você, vai se conectando aí, vai convidando, mandando esse link para outras pessoas, para que mais pessoas possam se reunir conosco e adorar ao Senhor conosco nessa noite. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra toda especial ao seu coração. Nós vamos começar aqui abrindo o Salmo de número 91, é um salmo muito conhecido de todos nós. O Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Amém, meu querido? A palavra do Senhor diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Que nós possamos nos apropriar disso, que nós viemos habitar no esconderijo do Altíssimo. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, habitamos com o Senhor e estamos guardados pelo nosso Deus. Nós queremos te convidar a orar conosco e adorar ao Senhor com cânticos e louvores ao nosso Deus. Amém? Vamos fechar os olhos aí na tua casa, vamos fechar os olhos e falar com o Senhor. Senhor, nós queremos colocar, ó Deus, este momento diante do teu altar. Ó Deus, nós queremos prestar ao Senhor este culto, Pai, este culto online, que vai alcançar muitas vidas, Pai, alcançar muitas vidas neste momento, vidas que estarão depois ouvindo pela internet, mas enfim, Senhor, que cada um, no momento em que for alcançado por esta mensagem, por este culto desta noite, ó Deus, possa ser impactuado com o teu poder, possa ser impactuado com a tua presença. Ó Pai, nós queremos, ó Deus, que o teu Espírito Santo, ó Deus, Ele possa vir sobre as nossas vidas nessa noite, Pai. Visitar a tua igreja, na casa, em cada casa, onde cada família se reúne neste momento, Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito Santo possa fazer morada em cada coração. Ó Deus, e em nome de Jesus, que o Senhor possa usar as nossas vidas nessa noite para trazer uma palavra de paz, uma palavra de esperança, uma palavra de cura, uma palavra de salvação, de libertação. Paizinho, em nome de Jesus, colocamos cada vida aqui diante do teu altar. Ó Deus, os louvores que serão ministrados, aceita, é para ti, Senhor. Nós queremos ministrar, ó Deus, louvores de adoração ao Senhor. Ó Deus, que expressa o nosso amor e a nossa gratidão. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa receber, ó Pai. Ó Deus, e que possa subir como um cheiro suave às suas narinas, porque é a pura expressão da nossa vida e do nosso amor a Ti, Senhor. Nós queremos oferecer a Ti. Recebe, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos agora adorar o Senhor com a Gisele, com o pessoal. Fiquem à vontade, irmãos. Amém. Que você possa neste momento entrar em adoração e profetizar o rio cujos tronos das águas de Deus flui, e por onde este rio passar, tudo fluirá. Comece a adorar o Senhor e profetizar este rio aí na sua casa, no seu lar, na sua cidade. Profetizando, Senhor, este rio. Existe um rio, Senhor, que flui do teu
luz, que Ele é a única esperança em meio à nossa turbulência. Tu és a nossa luz, Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh, oh, Tu és santo, ó Senhor. Oh, Tu és digno de louvor. Só em Ti nós renderemos, só em Ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará no céu pra nos buscar. Ai, sempre reinarás, aleluia. Oh, Tu és a nossa única esperança, Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, Tu és santo. Oh, Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno
Amém. Aleluia. Aleluia. Amém, Senhor. Pai, nós queremos, Deus, te exaltar e te adorar nesse tempo. Muito obrigado, Deus, por esse momento, Deus, até mesmo a liberdade, mesmo, Senhor, não como instituição, igreja, com os membros desse lugar, mas cada um na sua casa, Senhor, no seu conforto, podendo te adorar, podendo exaltar, Senhor, a beleza da tua santidade. Deus, e que verdadeiramente, Deus, esse tempo seja um tempo de comunhão com o Teu Espírito. E desejamos, Deus, desejamos ouvir a Tua voz, nós desejamos, Senhor, receber algo que venha do Seu coração. Então nós nos colocamos, Deus, como instrumento do Senhor, Pai. Nós queremos verdadeiramente se esvaziar de nós mesmos, do nosso achismo, Deus, e submeter, Deus, o nosso coração, a nossa mente, à vontade do Senhor e à Tua palavra. Então fala conosco. Use as nossas vidas, Deus, para ser esse canal, Deus, para a vida das pessoas que estão recebendo essa mensagem, participando desse culto, em nome de Jesus Cristo. Nós te exaltamos, nós te adoramos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, queridos. Nós estamos aqui, né, nesse formato agora, como quase de um GC, né? Estamos aqui com um GC online aqui na igreja. Vocês estão participando dessa reunião. Até o desejo do nosso coração que seja um pouco mais informal, a gente tem essa liberdade. Estou com o Jimmy aqui à minha direita, o Joelson aqui na minha esquerda, e eu vou estar compartilhando uma palavra de como agir em tempos de crise. E eu creio que é muito pertinente à realidade que nós estamos vivendo hoje, aos temores, às preocupações, né? Perdemos o controle, né? Quando nós perdemos o controle, com certeza, seja na área familiar, na área de trabalho, na área financeira, seja que área que for, isso gera insegurança. E muitas vezes nós não sabemos como agir, né? Como devemos reagir a essa situação, né? Como devemos nos posicionar e qual é a vontade de Deus para nós como igreja, né? Como indivíduos para esse tempo. E eu quero compartilhar uma mensagem que fala sobre a vida de Davi. Quando a gente pensa na pessoa de Davi, nós temos tantas coisas, né, que nós podemos tirar de lição. E uma das coisas que nós podemos refletir foi justamente no início da sua caminhada, vamos dizer assim, né, quando ele foi ungido pelo profeta Samuel. E quando você recebe uma promessa, né, você recebe algo da parte de Deus, nós às vezes não focamos o processo, né? Às vezes a gente fica olhando para a promessa. Não, Deus prometeu isso para a minha vida, tem algo que Deus vai realizar, Ele falou comigo, e nós ficamos aí visualizando, né, a chegada, né, a promessa sendo cumprida. Mas para isso, para tal, existe todo um processo que às vezes é paradoxal, né? É contraditório aquilo que nós esperamos vivenciar até a chegada da promessa. Então, eu queria que vocês que estão aí em casa possam abrir comigo em 1 Samuel, capítulo 27, até para vocês entenderem ali no versículo 1, a gente vai só fazer uma pequena introdução. Depois de várias situações que Davi viveu já com a relação ao rei Saul, na última situação que o rei Saul tentou matá-lo, ele decidiu fugir. Nós vemos no capítulo 27 de 1 Samuel, versículo 1, ele dizendo o seguinte: Disse, porém, Davi no seu coração: Ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então é interessante que Davi nesse momento entendeu que ele devia estar refugiado, né? Devia estar numa outra terra, que era a terra justamente dos inimigos do povo de Israel. E ele procura o rei Aques, que era um dos 5 reis dos filisteus. E ele faz uma aliança com esse rei. E a palavra nos mostra, até no versículo 7 do capítulo 27, que ele ficou durante 1 ano e meio, aproximadamente 1 ano e 4 meses, mas 1 ano e meio, servindo o rei Aques nas suas batalhas, nas suas guerras. E quando você pensa quem é Davi, a promessa que havia sobre a sua vida, a unção que havia sobre a sua vida, e ele está vivendo num local totalmente fora do que nós imaginaríamos ser o processo para alguém se tornar rei. Ele estava numa terra que não era sua, ele estava guerreando guerras que não eram do povo de Deus e servindo um homem que não era um homem segundo o coração de Deus, não era um homem que estava fazendo a vontade de Deus, pelo contrário, era um dos seus inimigos. Eu queria até que vocês participassem comigo nisso.
essa sensação, né, de às vezes que nós nos encontramos frustrados, porque temos uma promessa, sabemos que Deus tem algo para realizar em nós, mas a experiência do dia, do momento, né, do tempo, que dele foi aproximadamente 1 ano e meio, muitas vezes desanima a pessoa e faz ela perder o foco, né? É verdade. O que não traz como lição a questão do Davi, nesse caso, nessa circunstância, independente de onde ele se encontrava, né, ele sempre se tornou, né, teve como posição um verdadeiro guerreiro. Então, se era que estava no seu povo, até mesmo na circunstância que fez com que ele ficasse do outro lado. Mas ele nunca deixou de ter esse espírito de guerreiro, de lutar por aquilo que ele tinha, que a missão que ele tem em Deus para a vida dele, o propósito que ele tem para ser cumprido. O pastor estava falando e me veio também uma passagem na mente em relação a Josué e Caleb, quando eles estavam diante ali da terra prometida, né, da visão da terra prometida, e juntamente com aqueles outros homens que olharam, viram a promessa, mas a maioria não discerniu e voltaram para trás com o coração temeroso pelo que eles haviam visto pelos gigantes e pela não iam desfrutar da promessa porque estavam com medo dos gigantes, daquilo que havia se levantado. E já diferente de Josué e Caleb, que não temeram, mas estavam diante da promessa e realmente focaram a promessa. Isso é muito semelhante ao que Davi estava passando, né? As circunstâncias não tiraram o foco e isso é o mais importante. E até dentro disso, quando nós acompanhamos a história no capítulo 29, Davi começa a viver uma situação agora até inusitada. Os filisteus, depois de 1 ano e meio servindo o rei Aques, os filisteus agora decidem guerrear contra Israel. E eu fico imaginando aquele momento que Davi está, que a gente chama no Brasil de uma sinuca de bico, né? Eu tenho um homem que me deu uma cidade chamada Ziclag, que eu tenho os meus guerreiros, os meus valentes estão comigo nessa cidade, protegido no meio dos filisteus. E agora o rei a quem eu sirvo, né, que me deu guarita, que, né, tem caminhado, tem uma aliança com esse homem, agora ele vai subir em guerra contra o povo de Israel. E como agir numa situação assim? Que é uma situação de crise, de decisões importantes que vão afetar a sua consciência, vai afetar a sua aliança com alguém. E a palavra de Deus diz que ele sobe à guerra. Ele sai com o rei Aques, ele sai da cidade de Ziclag com seus valentes e vai em direção a essa batalha. E aqui é um dos segredos que nós precisamos para agir em tempos de crise. Porque às vezes, né, a gente olha para as circunstâncias da frente e tem uma batalha. Que você sabe que essa batalha não é uma batalha de Deus, não é a batalha que Deus tem para a sua vida, mas você também não quer quebrar princípios, porque você tem uma aliança com alguém. Ele tinha uma aliança com o rei Aques, e ele estava numa situação que, Deus, e agora? O que eu faço nesse tempo? Como que eu lido, né, com essas circunstâncias que talvez eu nunca imaginei viver? E uma das coisas que eu aprendo nisso é que enquanto você não tem uma clareza de qual é a vontade de Deus para a sua vida, continua fazendo o que você está fazendo. Então, ele tem uma aliança com o rei Aques, ele seguiu com essa aliança, ele não abandonou, ele não disse, olha, eu não vou subir a guerra contra Israel, eu não vou deixar, né, essa situação, né, acontecer. Não, ele entendeu, olha, eu tenho uma aliança, eu tenho que honrar esse homem. E a palavra diz que ele saiu com o rei Aques, só que ele estava na retaguarda com esse rei. E os demais príncipes, né, os filisteus, olharam aquela situação, reconheceram Davi no fundo e falaram, não, peraí, rei Aques, vem cá, o que Davi e seus homens estão fazendo com a gente nessa batalha? E o rei Aques tinha um testemunho tão bom de Davi, que falou, não, Davi é um homem fiel, Davi é um cara correto, esse cara, né, desde que ele se rebelou contra Saul, ele tem me servido em todas as batalhas. E os 4 príncipes, né, dos filisteus, não aceitou que Davi subisse à guerra e mandou ele voltar para a tua cidade. E isso eu aprendo, né, com essa experiência, que às vezes, né, nós não vamos saber, né, o que fazer, mas seja fiel aos princípios, seja fiel à aliança que você tem. Se você não sabe o que deve fazer, confia em Deus, que no momento oportuno Ele vai te dar o livramento. E é tremendo quando nós vemos aqui no capítulo 29, o rei Aques falando com Davi. No versículo 9, ele fala o seguinte: respondeu, porém, Aques e disse a Davi, bem sei, e na verdade aos meus olhos é bom
ou como um anjo de Deus. Esse era o testemunho que Davi tinha diante dos olhos do rei Aques. E eu digo para vocês, é fácil você ter um testemunho como esse diante de um trabalho, de um serviço, de um envolvimento que você não gostaria de estar? Daquilo que você não entende que é promessa de Deus para a sua vida, a nossa tendência natural é relaxar. Se hoje você não está na profissão que você gostaria, se hoje você não está debaixo de uma liderança, seja profissional ou até mesmo espiritual, que você não tem afinidade, a nossa tendência é não dar o nosso melhor. A nossa tendência muitas vezes é fazer de uma forma relaxada. Sabe por quê? Porque isso aqui não é meu lugar. Se esquivar. Se esquivar, quer dizer, eu vou fazer o que dá, eu vou fazer o que eu sinto paz de fazer, mas o meu coração não está ali. E a Bíblia nos ensina que tudo aquilo que eu faço, que eu sirvo alguém, eu tenho que fazer como se eu fizesse ao Senhor Jesus. Então tudo que eu está me dado para fazer, seja na área que um dia eu sonhei, seja a ver com a promessa de Deus para a minha vida, ou até ao contrário disso, seja um lugar que eu nunca sonhei, nunca desejei estar, mas se Deus permitiu viver nessa situação, eu preciso entender que eu tenho uma responsabilidade de ser um representante do reino de Deus na terra. Davi entendeu isso. Davi deu o seu melhor aonde ele estava. E o rei Aques, depois de 1 ano e meio, o testemunho que ele tinha de Davi é que ele era como um anjo de Deus. Sabe, queridos, vocês que estão nos assistindo em casa, vamos viver situações que não gostaríamos de passar nem de viver. E eu digo para vocês que Deus tem uma expectativa com a nossa motivação e a nossa ação nesse tempo. E aí muitas vezes que nós saímos aprovados ou reprovados por Deus. E quando somos reprovados, você vai ver que a gente vive uma vida cíclica, de repetição. Às vezes as mesmas situações se repetem, não porque Deus quer de alguma forma te castigar ou pesar algo sobre você, mas Ele quer te aprovar. É como uma prova, um teste. A gente está na escola lá, fazendo faculdade ou escola secular, você chumbou uma nota, queridos, você vai ter que estudar de novo o mesmo assunto, a mesma matéria, até que você venha fazer a prova novamente e saia dali aprovado. Então, nós precisamos discernir o tempo que nós estamos vivendo hoje. É um tempo de crise, é um tempo de desafios, e nós precisamos entender qual é a expectativa de Deus para a minha vida e para a sua vida, onde você está inserido. Talvez o seu chefe está preocupado, como que ele vai fazer para administrar essa crise e pagar os seus funcionários. E como eu e você podemos ser uma resposta de Deus para a vida do seu patrão, para as pessoas que estão à sua volta. E essa situação, pastor, é uma situação bem real no dia de hoje nosso, porque muitas pessoas que vêm para um outro país, no caso que nossa igreja hoje, praticamente 95% é brasileiro. Então tem pessoas que no Brasil têm uma determinada profissão e chega aqui e faz algo totalmente diferente. Eu já teve circunstância de trabalhar, por exemplo, como advogado, médico, fazendo um trabalho que não é o cotidiano dele no Brasil, que nem nunca imaginaria fazer isso lá. E aí chega num momento como esse, onde o trabalho que você tem como opção, muitas das vezes, a gente até coloca nas simples palavras, murmura, questiona, mas Deus, a minha profissão era essa, eu estou vindo aqui para ganhar 3 vezes menor daquilo que eu ganhava, não é 3 vezes mais, 3 vezes a menos do que eu ganhava. E chega uma situação como essa, a gente tem que ficar isolado, eu não posso estar em comunhão, não posso estar exercendo aquilo que o Senhor abriu a porta, mesmo em muitos momentos da minha vida eu questionando, reclamando, mas é uma situação bem real daquilo que a gente vive hoje de fato. Mas se a gente não tiver concentrado, como a salmista diz, para a gente olhar os nossos olhos para o alto, que é onde vem o nosso socorro, então a gente fica completamente perdido. Que é o que tem acontecido com muitas pessoas, é só a gente acompanhar as redes sociais. Porque tem pessoas aí em pânico, é preocupante, mas não pode ser tão desesperador e a gente não pode transmitir essa preocupação. Você acha que no momento da nossa vida eu não me preocupo na minha casa, no meu lar, principalmente para quem me conhece, fui diagnosticado com diabetes, eu tenho imunidade muito baixa. Eu recente tive um problema do noticiário, fui para o hospital e veio com uma bronca do médico. Você é louco, o que, é que você está fazendo aqui? Sua imunidade lá embaixo. Mas qual foi o pensamento? Eu tenho que ir para o médico, eu não posso ficar parado, eu não posso simplesmente ir, olha que houve para ir para o médico é complicado. Mas eu não posso deixar que a circunstância piore cada vez mais. Eu tenho que buscar alternativa. Então hoje eu entendo que é um momento que Deus tem preparado para que a gente possa buscar mais Ele, meditar na Sua palavra, poder ouvir a Ele. E qual é a direção que Ele vai nos dar? Porque Davi, ele precisou também ouvir a voz de Deus. Só faltando uma das coisas que o Joelson falou, essa questão de não murmurar. Porque murmurar nada mais é que reclamar.
Reclamar é reclamar duas vezes, de maneira negativa. Então nós temos que ter essa gratidão de saber que nós estamos onde Deus nos plantou, passando por um momento que Deus está permitindo. E nós temos que ter essa gratidão nos nossos corações e expressar essa gratidão diante do Senhor, né? Com os nossos corações sempre ali, mesmo dispostos a ser luz, a ser sal, a ser testemunho para as pessoas, a fazer a diferença, a fim de que possamos, de fato, viver o melhor dessa terra. Amém. 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 Em nome de Jesus. Continuando aqui a história, você fica imaginando quando o rei Ax, todo constrangido, pede para Davi voltar, né, com os seus homens. Olha, sinto muito, você não vai poder subir a guerra, você é um cara fiel, você é como um anjo de Deus, mas, querido, você tem que voltar para Ziclag, você não pode subir. Eu fico imaginando interiormente, a Bíblia não fala, eu conjecturo, Davi feliz da vida, falou, Deus, obrigado porque o Senhor me deu o livramento, graças a Deus, vou voltar para casa, vou ver minha família, as pessoas que eu amo. E é interessante que quando ele chega em casa, as coisas não estão como ele imaginava. Acompanhe comigo em 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 4. Mas imagina, pastor, se os príncipes ficaram preocupados, imagina os outros soldados. Porque ele é forte. Não quer não, né? O homem mata você brincando assim. Não dá não, é difícil. Então olha lá comigo, versículo 1 do capítulo 30. Achando aí? Vamos lá. Posso ir? Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham posto fogo, e levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até neles não houve mais forças para chorar. Sabe, às vezes nós não entendemos as permissões de Deus em alguns aspectos, até mesmo quando nós pensamos na questão do coronavírus. Às vezes nós não entendemos o sofrimento, não entendemos as circunstâncias. E nessa situação aqui, eu não sei qual era o sentimento inicial, né, do coração de Davi. Mas com certeza ele foi surpreendido por um temor, por um terror até emocional, porque eu acredito que quando as coisas acontecem conosco, é difícil, mas a gente administra. Mas quando atinge a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, isso muitas vezes nos estrutura, porque nós temos, nós como homens, como pais ou até as mães, nós temos esse zelo e essa responsabilidade de cuidar dos nossos. E a palavra diz que eles chegaram, eu fico imaginando que de longe ele deve ter visto a fumaça, porque tinham atacado fogo. Correram até a cidade, quando chegaram estava tudo destruído. As suas famílias não estavam lá, tinham sido sequestradas. E a palavra mostra para nós vamos entender em todo o contexto, que eles não sabiam quem era o povo que tinha levado a sua família cativa, se estavam vivas ou não. E a palavra simplesmente nos diz o seguinte, que eles alçaram em alta voz e choraram até não ter mais força para chorar. Eu não sei qual é a sua experiência em relação à dor, ao sofrimento, né, ao choro, à lágrima. Eu vejo pessoas que às vezes entendem que chorar é um sinal de fraqueza, que nós como cristãos não devemos chorar, que nós temos que confiar em Deus, mas nós somos emocionais, nós temos sentimentos. A Bíblia fala que Jesus chorou, quando ele olhou para Jerusalém e queria juntá-los, como uma galinha junta os seus pintainhos, como fala aqui, né? Em Portugal, queria juntá-los, ele sabe, ele foi tocado por aquela situação. Quando Jesus olhou também os sofrimentos da família de Lázaro com a sua morte, aquele momento emocional que estava naquele lugar, Jesus não chorou por causa que ele estava preocupado ou triste com a morte de Lázaro, porque ele mesmo disse que era necessário que isso acontecesse, né, para que a glória do Senhor fosse manifesta. Então, sabe, entenda isso, a questão é como eu me posiciono num momento de frustração. Sabe, chorar faz parte, mas aonde eu choro? Porque a Bíblia fala o seguinte, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ou seja, quando eu me derramo diante de Deus, quando eu choro diante daquele que tem o poder e o controle da história da minha vida, eu tenho certeza e a segurança que as minhas lágrimas são uma semente. A Bíblia fala que aquele que com lágrimas semeia,
com júbilo nos irá acolher. Sabe, Deus é tão tremendo que a Bíblia mostra Deus muitas vezes indignado com o povo por causa do seu pecado, por causa da dureza do seu coração, mas existe algo que Deus não resiste, um coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e contrito o Senhor não descartará. Então entenda que nesse processo que nós estamos vivendo, do medo, das preocupações, claro que a gente tem que ter esperança, mas às vezes você vai receber uma má notícia. Às vezes você recebe, olha, a empresa que você está fechou e você não sabe se você vai ter o salário para pagar a renda, você não sabe se você vai ter condições de colocar o alimento na mesa. Então entenda que Deus não espera de você um super crente, ou alguém extremamente espiritual que está acima da realidade, né, humana. Não. Às vezes Deus espera que você busque nele a sua força, que você busque nele a graça, né, e a sabedoria de como agir nesse momento de dificuldade, de crise. E nós vamos perceber aqui como lidou Davi com isso, como ele lidou com essa situação e como os seus valentes, os seus guerreiros lidaram com a frustração e com a dor. Olha o versículo 6. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. Olha que interessante. E depois continuando ali, fala assim, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Os valentes de Davi começaram a procurar culpados pelo aquele momento. Eles não começaram a buscar em Deus força e buscar sabedoria e entendimento de como lidar, como agir naquele tempo de crise, o que deveriam fazer naquele momento, mas pelo contrário, eles ignoraram uma direção de Deus, ignoraram a voz de Deus e começaram a procurar responsáveis. Eu estou sofrendo por causa de quem? Por causa de Davi, ele é o líder, ele é o responsável. E às vezes nós estamos guerreando contra as pessoas, e a Bíblia fala que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Sabe, às vezes o nosso foco está no lugar errado, sabe, querendo julgar pessoas, queremos condenar pessoas, mas entenda, tudo o que acontece nas nossas vidas, há soberania, há o controle de Deus sobre a história da raça humana. Nada acontece sem que haja o aval de Deus e a permissão de Deus. Então você pode hoje estar culpando o seu esposo, a sua esposa, o seu chefe, a China, tem gente culpando a China, sabe? Você pode achar culpados para extravasar a sua dor, mas eu digo, isso não vai resolver. O que vai resolver e trazer paz ao seu coração é ouvir um direcionamento de Deus, uma palavra de Deus, sabe, sentir a presença. Às vezes você nem escuta nada, às vezes quando você entra na presença de Deus, em oração, em lágrimas, em sinceridade, às vezes simplesmente esse momento da presença de Deus já te fortalece, a presença de Deus já te anima, sabe, nós precisamos entender como nós devemos agir num tempo de crise. Eu não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa em relação a isso, mas eu percebo que às vezes nós temos muita dificuldade de entender e agir da forma que a palavra de Deus nos orienta. Às vezes eu me ofendo, às vezes eu quero justiça, às vezes eu estou catando pedras aí, que é a minha opinião, aquilo que eu acredito que deveria acontecer com fulano ou com o seu, né, o Beltrano, e não buscamos em Deus. Deus, o que eu devo fazer nessa situação? A gente, quando o pastor leu aí no versículo 6, né, e fala que o povo desejou pedrejá-lo, né? A gente traz aí uma seguinte situação: o quanto Davi tinha lutado pelo aquele povo, e a gente traz a palavra ingratidão, porque ele estava sempre à frente, lutando, batalhando, não só pelos guerreiros, mas por toda a família daqueles guerreiros, né? E às vezes pelo desespero, pelo momento que aquelas pessoas estavam passando, qual foi a primeira coisa? Não, vamos apedrejar, que o culpado é ele, como o pastor colocou. Nós achamos as pessoas que são culpadas e esquecemos o que aquela pessoa já tinha feito por nós. A gratidão. Né? Às vezes a gente acerta lá, erra 90%, mas se a gente errou 10%, as pessoas viram completamente contra nós. Então é um momento que a gente não tem que buscar quem é culpado aqui, quem é culpado disso. Não, eu tenho que buscar ouvir a voz de Deus e tomar meu posicionamento e exercer aquilo que Deus deseja. O que é que eu tenho que fazer nesse momento? Eu tenho que apaziguar minha família? Não, eu tenho que poder confortar o irmão. Olha, a luta vai ser forte, a batalha vai ser grande, mas a gente não pode desistir, não é o momento. Foi como foi cantado aqui: Maranata, Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Amém. Então, até essa hora dele voltar, nós precisamos estar de cabeça erguida, lutando e fortalecendo todos aqueles que estão ao nosso lado.
né? Independente de se acertaram ou se erraram. Se erraram. Por exemplo, Moisés foi um grande líder também, né? Existem diversos líderes que nós encontramos em diversas passagens da Bíblia, mas Moisés, no momento da primeira batalha que houve, né, no seu cansaço, foi ministrado aqui certa vez, ele teve Arão e Hur para poder sustentá-lo, apoiá-lo enquanto ele mantinha a mão erguida para que o povo pudesse avançar e lutar. E é isso que muitas das vezes falta em nós como cristãos, né? De poder apoiar as pessoas, de poder avançar. E esse é o momento da gente estar justamente nesse apoio, nesse suporte, para que as pessoas possam, muitas das vezes, encorajar. Porque quantas e quantas pessoas se isolam, como foi colocado, até mesmo não podem questionar, e se sai completamente de um convívio por conta de quê? Ah, eu achei o culpado, essa pessoa é culpada, não quero saber, eu vou ficar no meu canto e no lugar de tomar uma posição diferente. Não, eu devo apoiar. Ó, vamos em frente, aconteceu. Não só você é prejudicado, porque a família de Davi também foi. Sim, exatamente. Todos estavam no barco, todos, né? Falando em barco, e traz aquela situação, inclusive está rolando isso muito, né? Quando teve no naufrágio do Titanic. Quem eram os últimos? Aquelas pessoas que estavam tocando. Então a gente tem que ser essas pessoas. Então não importa a circunstância, a gente tem que lutar, estar junto, apoiando, dando suporte um para o outro. Amém, em nome de Jesus. Mesmo. Amém. Glória a Deus. Benção mesmo a colocação. E outra coisa que eu vejo interessante, que nós podemos tirar de lição para as nossas vidas, está no versículo 8. Fala o seguinte, capítulo 30. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a essa tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Então, como agir no tempo de crise? Eu vejo aqui o seguinte, olha, Davi parecia tão óbvio, né, o que ele tinha que fazer. Por exemplo, se sequestraram a sua família, parece tão óbvio que ele tem que organizar as pessoas e ir atrás desses inimigos, mas Davi entendia que ele não devia agir baseado na pressão, na necessidade. Eu não tomo decisão importante na minha vida por causa da pressão das pedradas, da opinião das pessoas ou por causa da necessidade que eu tenho de resolver a situação. Eu preciso agir baseado naquilo que eu escutei da parte de Deus. Então Davi, antes de qualquer coisa, ele não chegou em oração como Josué quando apanhou em Ai, né? depois lá, né, de vencer Jericó. Foi Ai que eu foi Ai, né? Ele apanhou em Ai lá e depois se dobrou em oração lá. Josué ficou chorando: ai Senhor, porque nos tirou do Egito? Sabe aquela oração que parece a murmuração? Sim. Que você fica ali, né, reclamando com Deus a situação? Na experiência de Josué, Deus falou para ele o seguinte: olha querido, levanta, não é tempo de orar não é tempo de se lastimar, há pecado no meio do povo. Acã pegou aquilo que era abominação diante do Senhor, quer dizer, não era tempo de lamentação, era tempo de posicionamento. Só que muitas vezes nós estamos aqui que nem Josué, né? Ali, sabe, Senhor, por que o Senhor está permitindo essa situação? Senhor, por que... Não, querido, é tempo de a gente falar: Senhor, o que eu devo fazer? Eu devo bater nessa porta? Eu devo agir dessa forma? Senhor, o que está no seu coração? E saiba, nós temos um Deus que fala. A Bíblia diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz. As ovelhas de Jesus Cristo, nós somos suas ovelhas. E Deus tem o maior interesse de se revelar a cada um de nós quando buscamos de todo o nosso coração. E assim vamos encontrá-lo. Então, Davi fez diferente de Saul. Saul, quando tinha que ir para a batalha, né, Samuel estava aparentemente atrasado para fazer o sacrifício que era comum fazer antes da guerra. Os soldados começaram a dispersar. E Saul entendeu que então, como Samuel estava atrasado, ele ia sacrificar no lugar de Samuel. O que aconteceu? Depois que ele sacrificou, chegou Samuel e perguntou: o que você fez? Qual que foi a atitude de Saul? Olha, o povo me impressionou. Quer dizer, ele levou a responsabilidade da decisão não em si mesmo, não por uma direção de Deus, mas por causa da pressão da situação. E por causa disso, Samuel falou que o reino de Saul seria tirado. As consequências da desobediência, a consequência de agir por causa da pressão, da necessidade, pode tirar você do caminho da promessa que Deus tem para a sua vida. Isso é muito sério. Então nós precisamos aprender com Davi. Está difícil? Tá, querido. Olha, nós vivemos aqui numa cidade, numa região do Algarve que é sazonal. Então já no inverno é difícil ter trabalho. Agora que havia uma expectativa tão grande para o verão, né, para trabalhar, para ter oportunidades, de repente acontece uma situação como essa. E às vezes nós não sabemos para onde correr, e às vezes nem devemos.
Às vezes nós temos que parar diante de Deus que tem o controle, que tem promessas para as nossas vidas, que não nos desampararia, né? Que nunca viu um justo, nós nunca vimos um justo mendigar o pão, Ele não vai deixá-los numa posição de humilhação. Então nós precisamos confiar em Deus e falar: Senhor, o que eu devo fazer? Eu quero agir baseado na Tua palavra. Bem, o pastor está falando de posicionamento, né? Posicionamento é algo que nós devemos ter nesse momento. E uma das coisas que eu conversei com o pastor, acho que essa semana ainda, que o pastor estava falando agora, eu estava lembrando, quando a gente vai lá para o livro de Daniel, a gente vê aquela situação de Sadraque, Mesaque e Abednego, diante de uma turbulência que se levanta, diante de um momento de crise que se levanta, que é instaurado ali pelo rei Nabucodonosor, e eles têm um posicionamento. Eles não se dobram, não se deixam dobrar por aquilo que foi imposto, mas pela convicção que eles tinham no Senhor, eles mantêm esse posicionamento. E a pressão não era pouca. E a pressão não era pouca, né? Não estamos falando de qualquer tipo de situação, mas era mesmo uma situação de morte, né? E eles foram lançados, todo mundo conhece o resumo da história, eles foram lançados então ali na fornalha ardente, né, de fogo, e como que aquilo foi tremendo, porque diante daquele posicionamento, diante da fé e da convicção que eles tinham, Deus faz um milagre. Né? E Nabucodonosor, então, ele de repente olha lá para dentro e ele fala: mas espera lá, não foram 3? Agora eu estou vendo 4. Como que isso é possível? Se até mesmo os meus homens que foram lançados morreram, a fornalha foi 7 vezes mais aumentada, e agora eles estão em 4. E eles foram lançados amarrados e estão caminhando, estão soltos. E a imagem desse quarto é como a imagem de um anjo. Enfim, então assim, eu vejo que esses momentos de pressão são momentos que eles vêm realmente para revelar a glória de Deus. Amém. Quando a gente se posiciona como igreja, quando a gente se posiciona como servos do Senhor, esses momentos vêm para realmente nos fazer testemunho diante também do mundo, né? Diante daqueles que não estão crendo. Então, assim como Davi se posicionou e viveu toda esse reconhecimento, essa experiência, esse reconhecimento diante dos homens, enfim, dos reis, ali também Sadraque, Mesaque e Abednego foram reconhecidos, né? Foram testemunhos. E uma coisa importante, que é importante também para a nossa reflexão, para as nossas vidas dentro disso, que a fé genuína, vamos colocar dessa forma, uma fé que agrada o coração de Deus, é uma fé que confia no Senhor e na sua vontade. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego falaram o seguinte: olha, se Deus quiser nos livrar dessa fornalha, Ele nos livrará, eu estou tranquilo em relação a isso. Mas se Ele não quiser, nós morreremos, mas não vamos nos curvar. Ou seja, independente das consequências que acontecerão a partir de agora, o meu coração e minha fé está firme no Senhor. Então, sabe, essa fé que eu acredito que agrada o coração de Deus, não a fé que determina a bênção. Não, eu determino, né? Não, Deus tem que fazer. Não, querido, Deus não tem que fazer nada, Ele é Deus. Nós temos que confiar na sua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Uma coisa que também nos chama a atenção nessa passagem é o próprio reconhecimento do rei Nabucodonosor. Exatamente a declaração que ele faz. Não só a declaração, mas quando ele diz que tem uma visão de uma divindade. Qual é o conhecimento que Nabucodonosor teria com divindade? Com algo celestial, com algo de Deus. O conhecimento que ele tinha nos deuses que ele servia. E a partir daí ele dá um reconhecimento. Não, tem uma quarta pessoa que parece, né, que ser o filho de Deus. Então ele traz isso aqui para quê? Que a gente possa também, não só ele, que era um homem, né, pecador, todo mundo conhece a história do Nabucodonosor, quanto ele batalhou, quanto ele fez o povo sofrer, o povo de Deus, e ele traz a memória o quê? Não, porque eu também reconheço a grandeza que é esse Deus. E ele depois declara para o povo que a partir de hoje ninguém possa ir contra, né, com o povo, com Deus do Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, é tremendo mesmo essa passagem. Agora, continuando aqui a história, nós vemos o seguinte, que a partir do momento que Davi tem uma palavra de Deus, o próprio povo que falava em apedrejá-lo, agora estava com ele, para essa viagem, para essa jornada. E isso me faz ter uma lição também para as nossas vidas. Porque quando nós não temos direcionamento, é fácil você não conseguir agregar pessoas, as pessoas terem segurança de caminhar com a gente.
Mas quando nós temos uma palavra de Deus, você percebe que a ação foi totalmente diferente. Você sabe para onde você está indo. Não, Deus falou comigo, eu creio no meu coração que Deus falou. Deus vai fazer isso, isso e aquilo. Não, vamos atrás, né? Nós vamos recuperar todas essas pessoas. Mas para que direção nós vamos? A Bíblia Deus não falou para que direção que eles deveriam ir. Ele falou, persegue que você vai alcançar. Mas não disse se era norte, sul, leste, oeste. Fala, simplesmente vai. Simplesmente vai. Só que a convicção da direção de Deus para Davi foi forte o suficiente para influenciar todo aquele grupo que antes falava em apedrejá-lo, agora está com ele novamente para a batalha. Então, às vezes, os conflitos que temos em família, né, e até mesmo no ministério, é que nos falta a direção de Deus, falta uma palavra de Deus. E às vezes, quando falta esse conhecimento, às vezes, né, temos que enfrentar guerras que não precisavam existir. E é interessante, continuando aqui a história, a palavra diz que eles saíram pelo campo, e no versículo 11 fala o seguinte: e acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água, e deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e o meu senhor me abandonou, porque há 3 dias adoeci. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Caretitas, e para a banda de Judá, para a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo a Siclag. Olha só que situação. Então Davi e seus homens saíram de uma jornada à procura da sua família, do povo que tinha levado a sua família cativa. Havia uma promessa de Deus que eles seriam encontrados, então eles estavam confiantes na palavra de Deus, e de repente encontram nessa viagem um homem doente, que eles simplesmente poderiam ignorá-lo. Né? Nós temos nossos próprios problemas. Por que eu vou parar agora e cuidar desse moribundo aí, essa pessoa doente no caminho? Que nada, vou seguir e vou atrás dos meus problemas. Mas independente da sua própria realidade, daqueles homens, eles pararam, alimentaram aquele egípcio, né? Perguntaram quem ele era, e ali estava uma placa sinalizadora de Deus, uma placa sinalizadora. Eles perguntaram: quem é você? E ele foi dizendo: olha, eu sou servo de uma amalequita. E depois dizendo tudo que eles fizeram, ele falou o seguinte: olha, e eu sou um dos que estavam botando fogo em Ziclag. Eu fico, imagina a situação. Nossa, eu fico imaginando que os guerreiros de Davi, eu acho que já estavam pegando a espada, já vou cortar a cabeça desse cara aqui. Mas Davi, que tinha o discernimento de Deus, ele entendeu ali a oportunidade. Espera aí, aqui está a chave, aqui está a placa sinalizadora. Através desse homem eu vou saber onde está, né, a minha família, onde está o arraial dos amalequitas, eu vou poder ir até esse lugar. Então entenda que Deus continua tendo controle da história, como a gente tem falado aqui. Esse egípcio, esse servo, esse escravo, não ficou doente por acaso. Essa doença, né, por incrível que pareça, foi algo preparado do céu, porque esse egípcio tinha que estar no caminho, esse Deus tinha preparado este homem para ser essa placa sinalizadora. E saiba que na sua vida, Deus tem colocado também circunstâncias e situações como direcionamento, como placa sinalizadora. Deus, quando nós estamos confiantes em fé, não, eu sei que Deus vai estar comigo, eu sei que Deus vai me ajudar a achar uma solução, eu tenho uma palavra, Deus tem trazido ânimo à minha vida, ao meu coração, à minha casa, à minha família. Hoje eu não sei muito bem o que fazer, mas eu não vou ficar aqui prostrado esperando que alguma coisa aconteça do céu. Eu vou atrás daquilo que eu entendo ser a promessa de Deus para a minha vida. Pode ter certeza, Deus vai mover céus e terra, Deus vai colocar circunstâncias, Deus vai colocar pessoas no seu caminho, Deus vai trazer à sua mente memória, lembranças de oportunidades, situações que pode ser um direcionamento e uma placa sinalizadora. Eu gosto muito disso porque Deus sempre desafia a gente primeiro a fé. Você precisa confiar. Deus nunca diz um plano completo, que nem foi com Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Quer dizer, não está nada claro. Mas se há uma palavra de Deus, há segurança suficiente para dar o passo. Como quando Jesus estava sobre as águas, né? E Pedro falou: olha, Jesus, eu quero estar contigo aí. Quer dizer, libere uma palavra. E Jesus disse: vem. Quando Pedro andou sobre a palavra que havia sido liberada por Jesus e não olhou as circunstâncias, ele se moveu no sobrenatural. E nós também, a partir do momento que começamos a agir
baseado na nossa confiança e na palavra de Deus, querido, em fé, em expectativa. Sabe quando você sai, Deus, eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. Olha, Deus, eu não sei que porta bater ainda, eu não sei que porta vai se abrir, eu não sei o que devo fazer hoje com a minha família, ou a questão do meu trabalho, mas eu sei que o Senhor continua sendo Deus. Eu sei que o Senhor vai colocar a pessoa certa. Eu sei que eu vou, encontrar a solução para o meu problema, porque eu sei que o Senhor é fiel. E a fidelidade de Deus não está condicionada à nossa. Porque a Bíblia fala também que mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, guarda isso no seu coração. Pode ter essa confiança em Deus. Ele vai preparar todo o cenário. Ele vai colocar pessoas no seu caminho. Mas se você ficar prostrado, se você ficar desanimado, se você ficar incrédulo, não foi por causa de Deus que às vezes as coisas não aconteceram. Foi por causa do nosso posicionamento. Não foi em fé. Mas se ele for em fé, você pode ter certeza. Você verá o milagre acontecendo em nome de Jesus. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre sobre isso. A isso. gente deve ter muita atenção para não deixar o pânico tomar a nossa vida. Porque se você entra nesse momento de pânico, nessa crise, você não consegue enxergar. O pânico ele te deixa cego. Então, se aqueles homens que estavam com todo o ódio no coração, raiva de poder encontrar aquele povo que tinha já sacrificado toda a família, todo aquele povo, se a primeira atitude dele e Davi não tivesse sabido até de controlar o povo, eles tinham perdido o quê? A placa sinalizadora. Aquilo que Deus estava colocando na sua frente como indicação, como seria o resultado também para encontrar o resto da família, daquele povo que estava. Então, às vezes, a gente deixa o pânico ficar na nossa frente, eles nos seguem. E a partir do momento que nos segue, a gente deixa de ver as placas sinalizadoras, como também deixa de ouvir a voz de Deus, que é o famoso barulho que fica em volta. Sim. Tem um versículo que fala que o homem natural ele discerne as coisas naturais. E o homem espiritual ele discerne todas as coisas. Não só a questão natural, mas todas as coisas. Amém. Temos que ter essa sensibilidade. Amém, bem colocado também. Uma coisa que interessante é que quando a palavra de Deus fala que Deus faz em nós tanto querer como realizar, às vezes a gente não tem até noção até que ponto o Espírito Santo em nós, ele inclina nosso coração para uma direção. Por exemplo, quando Davi saiu de Ziclag, ele tomou uma decisão de ir para uma direção, não sei se ele foi para o sul, para o norte, a palavra não diz isso, mas ele entendeu um caminho no seu coração. E era um caminho preparado por Deus, porque o egípcio estava justamente na direção escolhida por Davi. Então pode ter certeza, queridos, Deus conhece o passado e o futuro como um tempo presente, quer dizer, o tempo é criação de Deus, o presente, passado e futuro é criação de Deus, Deus não está sujeito ao tempo. Então Deus já sabe, como fala na carta de Pedro, que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ou seja, Deus já sabe de antemão todas as nossas escolhas e decisões. Então Ele leva tudo aquilo, dentro da nossa realidade, leva em consideração o nosso presente, nossa realidade, para preparar o nosso futuro. Então Davi foi para uma direção. Não sabemos qual foi o critério que ele usou, mas ele foi pela direção certa. E às vezes quando Deus te manda, vai querido, segue, você não sabe muito bem, mas sabe, o Espírito Santo está em você, Ele vai te guiar. Você esteja sensível, fala, Senhor, olha, eu tenho uma impressão no meu coração, eu não sei muito bem, mas como o Senhor me direcionou, eu vou bater nessa porta, eu vou falar com essa pessoa, o não eu já tenho, então eu sei que o Senhor pode realmente realizar grandes coisas. É a forma que eu acredito que nós devemos agir em tempos de crise. E para encerrar, nós vemos aqui no versículo 17 em diante, Davi chegou nesse lugar, nesse arraial dos amalequitas, e fala o seguinte: e feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só os 400 mancebos que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde os despojos até tudo que lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levaram-nas diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Queridos, o nosso Deus é um Deus de restituição. O nosso Deus é um Deus de favor, de bênçãos, um Deus Jeová Jireh, um Deus provedor. E às vezes, nesse tempo que nós estamos vivendo, às vezes você teve que vender o seu carro, você teve que,
a tua vida financeira ficou comprometida e como agir num tempo, né, de crise. Sabe, se nós aplicarmos os princípios que foram ministrados hoje, confiando em Deus, creia no seu coração, todas as demais coisas serão restituídas no tempo do Senhor. Que o seu coração não esteja apegado demais aos bens. O mais importante é a tua saúde, a tua família, o teu relacionamento com Deus. As demais coisas, elas passam. Hoje você pode ter uma abundância no seu celeiro. Outro dia você pode ter escassez. Paulo diz que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer circunstância. Ele podia ter, né, muito como ter pouco, naquele que o fortalecia nessas experiências da vida. Então tenha essa confiança. Se você perseverar em obedecer ao Senhor, a buscar a sua face, em tempos de crise, no tempo oportuno, as placas sinalizadoras do Senhor te conduzirá ao lugar da sua herança, da restituição, onde tudo aquilo que um dia você vivenciou, né, ou viveu, e hoje lhe foi tomado, você alcançará muito mais daquilo que você tinha, se esta for a vontade de Deus. Então eu queria terminar orando por isso, orando pela sua vida, né, para que essa mensagem ecoe no seu coração e que o Espírito Santo de Deus, que está aí com você, é tão tremendo porque o Senhor está aqui, eu sinto a presença dele, né, mas eu sei que ele está aí com você também na sua casa, através, né, dessa estratégia que o Senhor nos permitiu, através das redes sociais, que você possa orar agora, falar: Senhor, eu talvez de alguma forma, em algum momento, eu me identifiquei com essa mensagem, com a vida de Davi. Talvez um dia, sei lá quantos anos atrás, você recebeu uma promessa de Deus, que você viria para uma terra que emana leite e mel, ou que você estaria vivendo uma determinada situação. E hoje você se encontra num local totalmente fora daquilo que um dia você imaginou. Seja na área financeira, área ministerial, área familiar, mas eu quero dizer para você que Deus não perdeu o controle. Deus está te levando para um caminho de crescimento espiritual. Deus está moldando o seu caráter. E é nesse processo que nós amadurecemos para viver sim as promessas de Deus. Esse tempo na vida de Davi foi importante. Ele amadureceu, ele cresceu, ele criou músculos espirituais que eram necessários para a função pela qual ele precisava desempenhar como rei. Então aquilo que Deus tem para você é diferente do que Deus tem para outra pessoa. Baseado nisso, existe uma escola do Espírito Santo para você. Existe um processo de Deus para prepará-lo para viver aquilo que um dia Deus te prometeu. Mas não murmure, não desanime, não deixe que as forças, né, suas se vá. Se tiver que chorar diante de Deus, chore aos pés da cruz, chore diante daquele que tem o poder de reter as suas lágrimas e fazer isso um dia virar realmente um tempo de alegria e de gozo na presença e na vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar. Feche os seus olhos aí na sua casa, apresenta a sua vida diante de Deus, né, o momento que você está vivendo, como foi ministrado também aqui pelo Joelson. Se o medo tem dominado o seu coração nesse tempo, a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe, nós temos o amor, que a Bíblia fala que Deus é amor. E se Deus está em mim, eu estou em comunhão com esse amor, não há lugar para o medo. Por isso que os heróis da fé, os da igreja primitiva, os apóstolos, eles entregaram a sua vida à morte. Sabe, porque eles não tinham que temer a morte. Quando a Bíblia fala que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Deus vivo, essa palavra inferno quer dizer Hades, lugar dos mortos. Quer dizer que a morte não tem poder contra a igreja de Deus vivo. Você não tem que temer a morte, você não tem que temer o caos, você não tem que temer as doenças, porque a sua vida pertence a Deus. E só vai acontecer situações ou até mesmo enfermidade na sua vida se você for imprudente ou se Deus permitir que isso aconteça. Então confie no Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, que nós queremos apresentar as nossas vidas e a vida de todas as pessoas que estão participando dessa reunião, desse culto diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro clamando ao Senhor por a sua graça e a sua misericórdia nesse tempo. Oramos pela Itália, Deus, oramos por tantos países que se encontram sofrendo, Deus, principalmente porque não te conhecem, porque não tem, Senhor, a segurança e a esperança naquele que tem o poder, Deus, de trazer paz, Senhor, de trazer transformação, de trazer salvação. Deus, eu oro, Deus, em nome de Jesus, por essas nações. Senhor, aqui da Europa, o Brasil agora, Deus, tem misericórdia, Portugal, guarda-nos debaixo das tuas asas.
Deus, o Senhor na história de Israel usava as crises e a situação, as perseguições, para trazer quebrantamento no coração das pessoas. Então, Deus, em nome de Jesus, traz esse quebrantamento no coração das pessoas. Deus, tira de nós toda a religiosidade, tira de nós tudo aquilo que é mascarado, que não é autêntico, que não é verdadeiro, e nos leva, Deus, através das crises e das circunstâncias, a conhecer o autor e consumador da nossa fé. Deus, em nome de Jesus, visita essas famílias, visita as pessoas que estão te clamando nesse tempo, se manifesta em sonhos, usa a sua igreja como um farol nesses dias, usa a sua igreja para proclamar o ano aceitável do Senhor, o dia da visitação de Deus, para mudar a história, o destino das pessoas. Senhor, nós precisamos do Teu Espírito Santo, nós precisamos que a sua igreja discina os dias que estão vivendo, Deus, que estamos vivendo, para amar, Deus, para aceitar, não para julgar e condenar as pessoas, não para tirar pedras, Senhor, dos outros, mas, Deus, para se colocar na brecha, Deus, e orar uns pelos outros, a ser resposta do Senhor para esse tempo. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, que saiamos daqui nessa noite animados, esperançosos, motivados, a Deus, nesse tempo de reclusão, a buscar a Tua face na nossa casa, na nossa família, Senhor, com os nossos filhos. Deus, às vezes nós dizíamos em oração: Deus, eu não tenho tempo para ler a Tua palavra, eu não tenho tempo para orar. Deus, o Senhor nos deu esse tempo agora, nós temos condições de estar no Teu altar, às vezes a Tua presença, de uma forma espiritual, Deus, e que nós não venhamos a ser negligentes nesse tempo. Deus, em nome de Jesus, abençoa Portimão, abençoa o Algarve, Deus, abençoe Portugal, abençoe a Europa, abençoe essas nações. Deus, em nome de Jesus, nós aguardamos a sua vinda, nós cremos que os sinais que estão acontecendo são porque a sua volta é iminente, e a sua noiva quer estar preparada, e muitos, Deus, chegando, muitos se convertendo, muitos tendo o seu nome escrito no livro da vida, porque entenderam que não há esperança, não há vida sem a pessoa de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos abençoe, nos guarde essa semana. Deus, nos livre do terror diurno e noturno, as más notícias, que estejamos atentos, mas sempre prudentes e confiando somente no Senhor Jesus, somente naquele que tem o poder sobre a história das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pedro, quero agradecer, também a Gisele, Ângelo, o Fernando, que já teve que sair, que estava ali operando ali atrás para a gente, Joelson, muito obrigado. Nós vamos aí estar realizando um culto também na quarta-feira às 20 horas, vamos nos organizar para isso, Eu creio que vai ser um tempo de Deus para nós como igreja, mas também para a gente poder convidar pessoas, alcançar pessoas. Deus estabeleceu dentro da sua soberania, esse tempo por várias razões que às vezes está no coração dele, mas uma forma é que através das redes sociais, dos cultos nos lares ou nos cultos da forma que está sendo feito, muitas pessoas que não pisariam numa igreja, elas podem chegar e ter acesso ao compartilhamento de uma mensagem, de um culto, independente da denominação. É um tempo das igrejas se unirem num motivo maior, que é proclamar a palavra do Senhor a todos os corações. Tá bom, queridos? Nós terminamos o culto agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, queridos?